Oi, devoto, vou pedir direto a sua inscrição, o papo é sério, então se inscreva, curta o vídeo, né? Hoje não vai ser com aquele meu famoso grito, que hoje eu vou conversar uma coisa que, na minha opinião, é seríssima, né? Que nós vamos tratar hoje aqui no canal, e principalmente porque eu vou contextualizar, então não se espante se a gente chegar nos 7 minutos de vídeo, e vou pedir para você assistir até o final hoje, tá? O Neto, ontem, nos Donos da Bola, ele fala sobre o Sampaoli e faz uma pergunta se o Sampaoli é racista. E eu acho que a gente que produz conteúdo, a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente que fala para muita gente, eu falo para um tantinho assim, né? O Neto fala para um universo de pessoas, eu falo para um público muito qualificado, que são todos vocês, mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Um cara igual o Neto, ele devia ter mais responsabilidade em algumas coisas que ele fala. Porque, por exemplo, enquanto ele está caçoando o Atlético, zoando, fazendo aquele métier do futebol, para ter mais audiência e tudo, tá tudo ok. A gente entende isso, sabe? Agora, quando ele passou uma linha, sabe? Existe uma linha tênue entre alguns fatos. Ele passou uma linha gravíssima ontem. Ele fez uma acusação séria, não uma acusação. Eu vou pôr para você ouvir, e você tirar suas próprias conclusões, e depois nós vamos debater isso aqui, eu vou falar e vou mostrar um vídeo do Sampaoli sobre o que ele fala de racismo, tá? Ele já falou sobre racismo, ele já foi perguntado sobre isso. E depois do comentário do Neto, depois o vídeo do Sampaoli, eu vou comentar. Vai ser só áudio, tá? Queria dizer para vocês, será que ninguém vai tomar atitude em relação ao Jorge Sampaoli? Fiquei sabendo hoje, né, pelo Gustavo Soler, que é um baita de um repórter da Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola, ele disse o seguinte: vocês sabiam que o Arzu nunca pôde ficar dentro do vestiário? Enquanto o Jorge Sampaoli era treinador do Santos? Mas o que é? Você é o quê? O que é? Porque ele é negro? O Serginho também estava afastado, né? Por que você... Eu fiquei sabendo hoje. Se eu soubesse antes, meu irmão. E aí ninguém vai defender o Arthur, porque ontem, o baita Arthur, que é um baita de um treinador e goleiro, a hora que saiu o gol do Santos, ele foi para dentro do Jorge Sampaoli, foi seguro que o auxiliar quis brigar e foi expulso. Ele não deixava com que ele conversasse com os goleiros. E aí eu vou perguntar para você daqui a pouco. Mas quem que é isso aí? É racismo? Porque não era do seu staff? Como que não era do seu staff se ele trabalhava no Santos? Se ele era da comissão técnica. E ele não deixava o Arthur ficar dentro do vestiário antes do jogo. Vamos lá. A primeira coisa que o técnico, o Neto, deixa muito claro é que ele fala, é porque é negro, e depois ele vem e fala assim, é racismo, não deixava ele entrar da equipe de staff. Vamos alguns pontos que é importante pontuar. A primeira coisa é que o Neto, o Azur, né, ele não é da comissão técnica do São Paulo. O São Paulo traz seu treinador de goleiro, seu gerente de futebol, ele traz toda a sua turma. Então, o primeiro ponto que tem que ser avaliado é esse, tá? O Sampaoli, e eu tenho notícia, eu sempre falo que ele é um sistemático, ele é altamente sistemático. Ele não gosta de ninguém que não seja da equipe técnica dele dentro de vestiário, passando, ele evita gente de tudo quanto é lado. Quando ele dá os sermões da montanha dele lá para os jogadores, é só as pessoas que ele admite lá dentro, e isso é por onde ele passa. Eu vou pôr aqui para vocês um vídeo do Sampaoli, quando ele foi perguntado sobre racismo, quando ele era treinador do Santos, por uma questão que o Roger Machado levantou. Vamos lá. Dias atrás, o técnico Roger Machado, do Bahia, deu declarações contundentes sobre o racismo no Brasil. São apenas 3 treinadores negros na Série A. O próprio Roger, o Marcão do Fluminense e o Vanderlei Luxemburgo no Vasco. Sendo que a maioria da população brasileira é negra. É uma visão de quem está de fora. Como é que você vê essa questão racial no Brasil, essa falta de oportunidade que os negros, eles não conseguem ter oportunidade de ascensão, tanto na sociedade de modo geral, como em segmentos específicos, como é o caso do futebol brasileiro? No
No, no lo tenía muy claro eso, no lo la verdad que me sorprende lo que me pregunta, pero si me dice a mí, yo creo que ojalá que no sea un tema de racismo, ojalá que sea decisiones momentáneas, casuales, que serán así y cambiarán. Acá no es un tema de color, acá somos todos iguales. Y si vamos al color, indudablemente acá los jugadores más talentosos de la historia de este país son negros. O sea, el talento proviene de ese lugar. Entonces, yo tengo un gran respeto y ojalá que esto que usted dice que sucede, que cambie y que todos tengan las mismas oportunidades, porque este es un país libre, justo, igualitario. Ojalá que lo que usted dice no sea verdad, que no haya un problema de racismo, pues sería horrible que eso pase. Acho que ele foi muito claro no que ele disse, né? Apesar da gente ter um bocado de dificuldade para entender que ele fala acelerado. Fica claro para mim que essa posição do Neto passa a ser uma perseguição do Sampaoli. Se você ouvir o áudio, eu vou pôr aqui para você, o começo do áudio dele, olha como é que é. Eu queria dizer para vocês, será que ninguém vai tomar atitude em relação ao Jorge Sampaoli? Será que ninguém vai tomar atitude contra o Jorge Sampaoli? Você vê que o Neto ele passou da crítica do futebol à perseguição da zoeira, porque viu que dá ibope, por uma coisa gravíssima. O crime de racismo é inafiançável. Então, assim, se ele foi, tem que pagar, não tem que passar pano. Aqui nós não estamos passando pano para ninguém. Se foi racista, vai para PQP, tá certo? Mas eu não acho que seja o caso, por toda a avaliação, pelo tempo. Ele fala que o cara foi para cima do Jorge Sampaoli. É evidente. O cara é da comissão técnica e é excluído quando você ama demais o time, quando você se dedica demais e de repente chega alguém e te exclui daquilo que você vive, você vai ficar puto, você vai ficar nervoso, você vai ficar indignado, você vai ficar transtornado. E eu acho que é muito mais por aí que racismo, cara. Isso é muito sério você acusar alguém de racismo, sabe? É um crime como homofóbico, como entre outras coisas, me perdi aqui, divaguei, igual o Ciro Gomes, me divagando aqui. Então, assim, cara, é muito sério. E eu não creio que o Sampaoli seja isso. E o Neto, ele passou do limite. Porque, sinceramente, o Atlético tem a obrigação de se manifestar. E alguns de vocês vão falar assim, não tem que dar palanque para um cara desse. Gente, esse cara fala para milhões de pessoas. Nem todo mundo é atleticano. Então, quando o Sampaoli chegar lá, imagina que a vacina sai em fevereiro, todo mundo está imunizado, o Sampaoli vai definir um campeonato lá, os caras vão começar a chamar ele de racista. Isso é muito sério. Pessoas que não convivem o dia a dia do Atlético. Então, quando um cara desse fala nesse tom para todo mundo, que quando ele fala que o Sampaoli é ruim, péssimo técnico, maluco, idiota, imbecil, isso e aquilo, tá tudo ok. Tá falando da bola. Aí agora ele tá falando do caráter pessoal, porque o Sampaoli é chato, ele não gosta de ninguém no vestiário que não seja da turma dele. Agora, a gente vai tratar isso racialmente, vai falar que ele é racista, aí passa do limite, aí tem que se provar judicialmente. Aí alguns vão falar, mas ele pergunta, mas é exatamente, sabe? Por que ele não pegou e foi entrevistar o preparador de goleiro do Santos? Perguntou, o Jorge Sampaoli já foi racista com você? Você acha que era uma questão de racismo ou era uma questão de o que você pensa? E dá-se a palavra pro cara. E se o cara falar racismo, aí vai pro pau. Agora ele tá falando isso a um público gigantesco de milhões de pessoas, porque eles atingem milhão de pessoas que vão tomar uma consciência do Jorge Sampaoli. Existe um vídeo na internet que é de um filme maravilhoso, que um padre, eu esqueci o nome do ator, ele fala da fofoca, porque a fofoca é o seguinte, quando você espalha ela não junta não. Ele faz a seguinte questão, ele vira e fala assim, olha que interessante, uma pessoa fala assim, eu pequei, eu falei sobre os outros, aí ele vira e fala assim, o padre, né? Não vou lembrar de tudo, ele fala assim, ó, pega um travesseiro e joga todas as plumas para o céu e depois recolhe elas para mim.
Aí a mulher vira e fala assim, padre, mas é impossível, o vento levou. Ele falou, pois é, a fofoca é a mesma coisa. E isso que ele está fazendo é fofoca. Isso que ele está fazendo são acusações graves de um cara que está trabalhando numa emissora gigantesca como a Bandeirantes, uma emissora de todo respeito, que ele deveria ter ido diretamente na fonte, porque ele tem como ir na fonte. Ele não é igual eu, que tem que sair procurando, tem gente que conversa, tem gente que nem te responde, enfim. Ele tem como, ele é o neto do Donos da Bola, da Bandeirantes, programa em horário, sabe, nobre de esporte. Ele tem como ligar para esse cara e perguntar o que aconteceu. E chegar e falar, aí sim, ó, eu liguei para ele e me disse que é isso. Porque chegar e falar assim, é porque ele é negro? É racismo? E deixar isso ao vento? É de uma sacanagem profunda. É de um absurdo profundo e é horrível. Então é isso, devotos. Desculpe se eu me alonguei. Muito obrigado por você estar aqui. Se inscreva, curta esse vídeo e tomara que eu nunca cometa esse erro de uma acusação fora da bola. Tomara que Deus me ilumine para eu que não cometa um erro gravíssimo dessa natureza, que eu tenha mais inteligência emocional que o Neto. Salve para você, fique com Deus, meu muito obrigado, valeu, tchau e fui!